Assim, o hemisfério esquerdo, que é analítico e controla a linguagem, tende a entrar em mania se ficar isolado. O hemisfério direito, pelo contrário, é holístico. E tende a frear a mania. V.S. Ramachandran escreveu: se ficar sem vigilância, o hemisfério esquerdo provavelmente causará um estado de delírios ou mania. Portanto, parece razoável que haja um advogado do diabo no hemisfério direito, que permite a você adotar uma visão distanciada, objetiva, alocêntrica de si mesmo. Se a consciência humana implica simulações do futuro, deve computar os resultados de eventos futuros levando em conta certas probabilidades. É preciso, portanto, haver um delicado equilíbrio entre otimismo e pessimismo para estimar as chances de sucesso ou fracasso de determinadas ações. Mas, em certo sentido, a depressão é o preço a pagar pela capacidade de simular o futuro. Nossa consciência é capaz de imaginar todo tipo de resultados horríveis no futuro e, portanto, está ciente de tudo de ruim que pode acontecer, mesmo que sem uma base realista. É difícil comprovar muitas dessas teorias, pois as varreduras cerebrais de pessoas clinicamente deprimidas indicam que muitas áreas são afetadas. É difícil apontar a fonte do problema, mas, nos clinicamente deprimidos, a atividade nos lobos parietal e temporal parece estar suprimida, indicando que o paciente foi retirado do mundo externo e está vivendo em seu próprio mundo interno. O córtex ventromedial, em particular, parece ter um papel importante. Essa área, aparentemente, cria uma percepção de que há significado e sentido de totalidade no mundo e que tudo tem um propósito. A hiperatividade nessa área pode provocar o estado de mania, criando um sentimento de onipotência. Subatividade nessa área é associada à depressão e a um sentimento de que a vida não vale a pena. Assim, é possível que um defeito nessa área seja responsável por oscilações do humor. Uma teoria da consciência e da doença mental. A teoria do espaço-tempo da consciência se aplica à doença mental? como? Essa teoria pode nos dar uma noção mais aprofundada desse distúrbio? Como já mencionamos, definimos a consciência humana como o processo de criação de um modelo do mundo no espaço e no tempo, principalmente no futuro, por meio da avaliação de muitos ciclos de feedback em vários parâmetros, a fim de atingir um objetivo. Propusemos que a função principal da consciência humana é simular o futuro. Mas essa tarefa não é fácil. O cérebro consegue realizá-la fazendo com que os ciclos de feedback verifiquem e equilibrem uns aos outros. Por exemplo, numa reunião, um diretor competente tenta trazer à tona as discordâncias entre os membros da equipe e definir os pontos de vista divergentes, com o objetivo de reunir os diversos argumentos e então tomar a decisão final. Da mesma forma, várias regiões do cérebro fazem estimativas divergentes quanto ao futuro, que são levadas ao córtex pré-frontal dorsolateral, o diretor-geral do cérebro. Essas avaliações discordantes são analisadas e pesadas até ser tomada uma decisão equilibrada. Podemos agora aplicar a teoria de espaço-tempo da consciência para encontrarmos uma definição para a maioria das formas de doença mental. A doença mental é em grande parte causada pela ruptura do sistema delicado de controle e equilíbrio entre ciclos de feedback rivais que simulam o futuro, geralmente porque uma região do cérebro é marcada pela hiperatividade e a outra pela subatividade. Como o diretor-geral do cérebro, o córtex pré-frontal dorsolateral já não consegue mais avaliar os fatos de forma equilibrada devido à ruptura dos ciclos de feedback. Ele começa a tirar conclusões estranhas e a agir de maneira esquisita. Essa teoria tem a vantagem de ser testável. É preciso fazer varreduras cerebrais por IRM de um doente mental durante seu comportamento disfuncional, avaliando o desempenho dos ciclos de feedback e comparando-os com varreduras por IRM de pessoas normais. Se a teoria estiver correta, o comportamento disfuncional, por exemplo, ouvir vozes ou ficar obsessivo, poderá ser rastreado até um mau funcionamento do sistema de controle e equilíbrio entre ciclos de feedback. A teoria poderá ser refutada se o comportamento disfuncional for totalmente independente da interação entre essas regiões cerebrais. Dada essa nova teoria da doença mental, podemos agora aplicá-la a várias formas de distúrbios mentais, resumindo a discussão anterior sob essa nova luz.
Já vimos que o comportamento obsessivo de pessoas que sofrem de TOC pode surgir quando há descompasso no sistema de controle e equilíbrio entre vários ciclos de feedback, um registrando algo como impróprio, outro executando uma ação corretiva e outro sinalizando que o assunto está sendo resolvido. O fracasso do sistema de controle e equilíbrio nesse circuito pode trancar o cérebro num círculo vicioso, de modo que a mente não consegue acreditar que o problema foi resolvido. As vozes ouvidas pelos esquizofrênicos podem surgir quando vários ciclos de feedback já não se contrabalançam mais. Um ciclo de feedback gera vozes falsas. No córtex temporal, isto é, o cérebro fala consigo mesmo. Alucinações visuais, auditivas são frequentemente verificadas pelo córtex cingulado anterior, de modo que uma pessoa normal pode distinguir entre vozes reais e fictícias. Se essa região não estiver funcionando adequadamente, o cérebro é inundado por vozes incorpóreas que acredita serem reais. Isso pode causar o comportamento esquizofrênico. Da mesma forma, as oscilações maníaco-depressivas dos bipolares podem remontar a um desequilíbrio entre os hemisférios esquerdo e direito. A interação necessária entre avaliações otimistas e pessimistas se desequilibra e há uma oscilação brusca entre os dois modos de humor. A paranoia também pode ser entendida de acordo com essa mesma ideia. Resulta do desequilíbrio entre a amígdala, que registra o medo e exagera ameaças, e o córtex pré-frontal, que avalia as ameaças em suas devidas proporções. É preciso também enfatizar que a evolução nos deu esses ciclos de feedback. Por uma razão, para nos proteger. Eles nos mantêm limpos, saudáveis e Conectados socialmente. O problema ocorre quando a dinâmica entre os circuitos é rompida. Essa teoria pode ser resumida, de forma geral, assim: doença mental. Paranoia. Ciclo de Feedback I. Percebendo uma ameaça. Ciclo de Feedback 2. Ignorando ameaças. Região cerebral afetada. Amidala lobo prefrontal. Doença mental. Esquizofrenia. Ciclo de Feedback I. Criando vozes. Ciclo de Feedback 2. Ignorando vozes. Região cerebral afetada. Lobo temporal esquerdo, córtex cingulado. Anterior. Doença mental. Transtorno bipolar. Ciclo de Feedback I. Otimismo. Ciclo de Feedback 2. Pessimismo. Região cerebral afetada. Hemisfério esquerdo direito. Doença mental. TOC. Ciclo de Feedback I. Ansiedade. Ciclo de Feedback 2. Satisfação. Região cerebral afetada. Córtex orbitofrontal / diagonal núcleo. Caudado, córtex cingulado. Segundo a teoria do espaço-tempo da consciência, muitas formas de doença mental são caracterizadas pela ruptura do sistema de controle e equilíbrio de ciclos de feedback opostos em regiões do cérebro que simulam o futuro. Varreduras cerebrais vêm identificando gradualmente essas regiões. Entendimento mais completo da doença mental irá revelar, sem dúvida, o envolvimento de muitas outras regiões cerebrais. Este é apenas um esboço Preliminar. Estimulação cerebral profunda. Embora a teoria espaço-tempo da consciência possa nos dar uma noção da origem da doença mental, não nos diz como criar novas terapias e remédios. Como a ciência irá lidar com a doença mental no futuro? É difícil prever, pois sabemos hoje que a doença mental não se resume a uma categoria, mas é toda uma gama de doenças que afligem a mente de diversas formas. Além disso, a ciência por trás da doença mental ainda está dando os primeiros passos, com Áreas imensas totalmente inexploradas e inexplicadas. Hoje está sendo testado um novo método para tratar a infindável agonia daqueles que sofrem de uma das mais comuns e mais persistentes formas de doença mental, a depressão, que aflige 20 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos. 10% delas sofrem de uma forma incurável de depressão, que até agora resistiu a todos os avanços da medicina. Uma forma direta de tratá-la é usar sondas em certas regiões profundas do cérebro. Uma pista importante para desvendar essa doença foi descoberta pela Dra. Ellen Mayberg e colegas, numa pesquisa realizada na Washington University Medical School. Por meio de varreduras, eles identificaram uma parte do cérebro, chamada área de Brodmann 25,
também conhecido. Os cientistas usaram estimulação cerebral profunda, ECP, nessa área, inserindo uma pequena sonda e aplicando um choque elétrico, muito parecido com um marca-passo. O sucesso da ECP é impressionante no tratamento de vários distúrbios. Na última década, a ECP foi usada em 40 mil pacientes de doenças motoras, como Parkinson e epilepsia, que provocam movimentos corporais incontroláveis. Entre 60% e 100% dos pacientes relatam melhora significativa no controle do tremor das mãos. Mais de 250 hospitais, somente nos Estados Unidos, fazem tratamentos com ECP. Depois a Dra. Mayberg teve a ideia de aplicar a ECP diretamente na área de Brodmann 25 para tratar a depressão. Sua equipe atendeu 12 pacientes clinicamente deprimidos que não tinham apresentado melhora após exaustivo uso de medicamentos, psicoterapia e eletrochoques. 8 desses 12 pacientes apresentaram progresso imediato. O sucesso foi tão surpreendente que outros laboratórios se esforçaram para expandir os resultados, aplicando a ECP a outros transtornos mentais. No momento, está sendo aplicada em 35 pacientes na Emory University e em 30 pacientes de outras instituições. Mayberg diz: a depressão 1.0 podia ser tratada com psicoterapia. As pessoas discutiam de quem era a culpa. A depressão 2.0 era tida como um desequilíbrio químico. Esta é a depressão 3.0. O que agora se acredita é que, ao dissecar um distúrbio complexo de comportamento chegando a seus sistemas constituintes, temos uma nova forma de pensar sobre o assunto. Embora o sucesso da ECP no tratamento de indivíduos deprimidos seja notável, ainda exige muita pesquisa. Primeiro, não está claro por que a ECP funciona. Supõe-se que destrói ou debilita áreas hiperativas do cérebro, como no Parkinson e a área de Brodmann 25, e, consequentemente, é eficaz apenas contra doenças causadas por essa hiperatividade. Segundo, é necessário aprimorar a precisão desse procedimento. Apesar de ter sido usado para tratar vários males do cérebro, como a dor do membro fantasma, quando a pessoa sente dor num membro que foi amputado, a síndrome de Tourette e o transtorno obsessivo compulsivo, o eletrodo inserido no cérebro não tem precisão e afeta talvez milhões de neuroníons em vez dos poucos que são a fonte do problema. O tempo irá aperfeiçoar a eficiência dessa terapia. Usando tecnologia microeletromecânica, MEM, é possível criar eletrodos microscópicos capazes de estimular apenas alguns neuroníons de cada vez. A nanotecnologia também poderá viabilizar nanosondas neurais da espessura de uma molécula, como nanotubos de carbono. E à medida que a sensibilidade da IRM aumentar, facilitará a colocação desses eletrodos em áreas mais específicas, despertando de um coma. A estimulação cerebral profunda tem se ramificado em diversos campos de pesquisa, gerando inclusive um efeito colateral benéfico, o aumento do número de células da memória no hipocampo, e é aplicada também para despertar indivíduos em coma. O coma representa uma das formas talvez mais controversas de consciência, e geralmente resulta em manchetes de alcance nacional. O caso de Terri Schiavo, por exemplo, fascinou o público. Em 1990, devido a um infarto, ela teve falta de oxigênio que provocou uma grave lesão cerebral. Em consequência, Terri entrou em coma. Seu marido, com a aprovação dos médicos, quis preservar sua dignidade de morrer em paz. Mas a família dela achou crueldade desligar os aparelhos de uma pessoa que ainda tinha alguma reação a estímulos e que um dia poderia despertar miraculosamente. Argumentaram que já ocorreram casos sensacionais de pacientes que recuperaram a consciência após anos de vida vegetativa. Para resolver a questão, usaram varreduras cerebrais. Em 2003, a maioria dos neurologistas que examinaram a tomografia axial computadorizada, TAC, concluiu que a lesão cerebral de Terri era tão extensa que ela jamais poderia despertar, e só lhe restava ficar num estado vegetativo permanente, EVP. Após sua morte, em 2005, a autópsia confirmou que ela não tivera chance de despertar. No entanto, em outros casos de pacientes em coma, varredura cerebral mostra que a lesão não é tão grave e há uma pequena chance de recuperação. No verão de 2007, em Cleveland,
Após uma estimulação cerebral profunda, homem acordou e cumprimentou a mãe. Ele tinha sofrido uma extensa lesão cerebral 8 anos antes e entrado em coma profundo, conhecido como estado de consciência mínima. O Dr. Ali Rezai liderou a equipe de cirurgiões que realizou a operação. Eles inseriram um par de fios no cérebro do paciente até atingir o tálamo, que, como vimos, é o portal onde a informação sensorial é processada inicialmente. Foi Enviada uma corrente de baixa voltagem para estimular a área, o que despertou o homem do coma profundo. Em geral, ao atingir o cérebro, a eletricidade provoca um desligamento da parte atingida, mas, em certas circunstâncias, pode agir como um choque que põe os neuroníons em ação. Os avanços da tecnologia de ECP devem aumentar o número de casos bem-sucedidos em diversas áreas. Hoje o eletrodo de ECP tem cerca de 1,5 milímetros de diâmetro, mas toca até 1 milhão de neuroníons quando inserido no cérebro, que pode causar sangramento e dano nos vasos sanguíneos. De 1% a 3% 2. Pacientes tratados com ECP, de fato, têm sangramentos que podem evoluir para um derrame. A carga elétrica transmitida pelas sondas de ECP ainda é muito bruta, pulsando a uma taxa constante. Algum dia os cirurgiões serão capazes de ajustar a carga elétrica conduzida pelos eletrodos de modo que as sondas poderão se adequar melhor a cada pessoa e doença. A próxima geração de sondas de ECP está destinada a ser mais precisa e mais segura. A genética da doença mental. Outra tentativa de entender e tratar a doença mental é rastrear suas raízes. Genéticas. Já foram feitas muitas tentativas nessa área, com resultados confusos e Decepcionantes. há evidências consideráveis de que a esquizofrenia e o transtorno bipolar ocorrem em famílias, mas as tentativas de encontrar os genes comuns a todos os indivíduos não foram conclusivas. Ocasionalmente, cientistas estudaram a árvore genealógica de indivíduos que sofrem de doença mental e encontraram um gene prevalente. Mas as tentativas de generalizar os resultados foram infrutíferas. Os cientistas só puderam concluir que são necessários fatores ambientais e uma combinação de vários genes para desencadear a doença Mental. Entretanto, é geralmente aceito que cada distúrbio tem sua própria base. Genética. Em 2012, porém, um dos estudos mais abrangentes já realizados mostrou que, de fato, pode haver um fator genético comum às doenças mentais. Cientistas da Harvard Medical School e do Massachusetts General Hospital analisaram 60.000 pessoas em todo o mundo e viram que havia uma conexão genética entre 5 das principais doenças mentais: esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo, depressão grave e déficit de atenção e hiperatividade, dada. juntas. Representam uma fração significativa de todos os pacientes de doença mental. Após uma análise minuciosa do DNA dos pacientes pesquisados, os cientistas concluíram que 4 genes aumentavam o risco de doença mental. 2 deles envolviam a regulação de canais de cálcio nos neurônios. O cálcio é uma substância química essencial no processamento dos sinais neurais. O Dr. Jordan Somoller, da Harvard Medical School, diz que as descobertas sobre os canais de cálcio sugerem que talvez ênfase no talvez os tratamentos que afetam o funcionamento da canalização de tal elemento podem ter efeitos sobre uma série de distúrbios. Bloqueadores de canais de cálcio já estão sendo usados para tratar pessoas com transtorno bipolar. No futuro, esses bloqueadores poderão ser usados também no tratamento de outras doenças mentais. Esse resultado pode ajudar a explicar o curioso fato de que, quando a doença mental tem ocorrências numa família, seus membros podem manifestar diferentes tipos de transtornos. Por exemplo, se um gêmeo tem esquizofrenia, o outro pode ter uma doença totalmente diferente, como o transtorno bipolar. A questão é que, embora cada doença mental tenha elementos desencadeadores e genes próprios, pode haver um traço comum. Isolar os fatores comuns a essas doenças pode nos ajudar a encontrar os medicamentos mais eficazes contra elas. O que identificamos aqui é provavelmente a ponta do iceberg, diz o Dr. Smoller. À medida que os estudos se ampliam, esperamos encontrar outros Genes que podem estar sobrepostos. se forem encontrados mais genes nessas 5 doenças,
poderemos ter acesso a uma abordagem inteiramente nova. Caminhos possíveis. Atualmente, portanto, não existe cura para os pacientes de doença mental. Historicamente, os médicos são impotentes para tratá-los, mas a medicina moderna nos deu várias possibilidades e terapias para enfrentar esse velho problema. Algumas delas são: 1. Encontrar novos neurotransmissores e drogas para regular os sinais dos neurônios. 2. Localizar genes ligados a várias doenças mentais e talvez usar geneterapia. 3. Usar estimulação cerebral profunda para amortecer ou aumentar a atividade neural em certas áreas. 4. Usar EEG, IRM, MEG e EMT para entender exatamente o funcionamento do cérebro. 5. No capítulo sobre a engenharia reversa do cérebro, vamos explorar mais um caminho promissor, mapeando todo o cérebro e seus percursos neurais. Isso poderá finalmente desvendar o mistério da doença mental. Mas, para entender a ampla variedade de doenças mentais, alguns cientistas acreditam que elas podem ser reunidas em dois grupos principais, e cada um deles requer uma abordagem diferente. 1. Transtornos mentais envolvendo lesão cerebral. 2. Transtornos mentais desencadeados por conexões incorretas no cérebro. O primeiro tipo inclui Parkinson, epilepsia, Alzheimer e uma longa série de transtornos causados por derrames e tumores, em que o tecido cerebral está danificado ou defeituoso. No caso do mal de Parkinson e da epilepsia, há Neuronios hyperativos numa determinada area. No mal de Alzheimer, Accumulo de placas amyloides destrói tecidos cerebrais, inclusive no hipocampo. Em derrames e tumores, certas partes do cérebro são silenciadas, causando diversos problemas comportamentais. Cada um desses distúrbios deve ser tratado de maneira diferente, pois cada um deriva de uma lesão distinta. Para o mal de Parkinson e a epilepsia, é indicado o uso de sondas para silenciar as áreas hiperativas, ao passo que os danos provocados por mal de Alzheimer, derrames e tumores são geralmente incuráveis. No futuro, teremos avanços em outros métodos, além da estimulação profunda e dos campos magnéticos, para tratar essas partes danificadas do cérebro. Células-tronco poderão substituir tecidos cerebrais danificados. Ou talvez, computadores possam criar partes de reposição artificiais para compensar as Áreas danificadas. Nesse caso, o tecido danificado é removido ou substituído, orgânica ou eletronicamente. A segunda categoria engloba distúrbios causados por problemas nas conexões do cérebro. Doenças como esquizofrenia, toque, depressão e transtorno bipolar pertencem a essa categoria. Cada região do cérebro pode estar relativamente saudável e intacta, mas uma ou mais delas podem estar mal conectadas, fazendo com que as mensagens sejam processadas incorretamente. É difícil tratar essa categoria, dado que as conexões cerebrais não são bem compreendidas. Até o momento, o principal meio de lidar com esses transtornos é o uso de medicamentos que influenciam os neurotransmissores, mas essa abordagem ainda se baseia muito em tentativa e erro. Existe ainda outro estado alterado de consciência que tem nos ajudado a compreender a mente em ação, abrindo novas perspectivas sobre o funcionamento do cérebro e sobre o que pode acontecer quando há um distúrbio. É o campo da inteligência artificial. A inteligência artificial, apesar de ainda estar engatinhando, já proporcionou uma visão mais profunda do processo de pensamento e ampliou nosso conhecimento da consciência humana. Isso leva às seguintes questões: é possível criar uma consciência de silício? Se sim, como poderá diferir da consciência humana? E tentará nos controlar? Não. Não estou interessado em desenvolver um cérebro potente. Só estou querendo um cérebro medíocre, algo como o do Presidente da American Telephone and Telegraph Company. Alan Turing. 10. A mente artificial e a consciência de silício. Em fevereiro de 2011, um acontecimento entrou para a história. Um computador da IBM chamado Watson fez o que muitos críticos consideravam impossível. Venceu 2 competidores num programa de perguntas e prêmios na TV, chamado Jeopardy. Milhões de telespectadores ficaram grudados na tela enquanto Watson eliminava metodicamente os outros candidatos em cadeia nacional,
respondendo a perguntas que deixaram seus rivais embasbacados, e fez jus ao prêmio de $1 milhão. A IBM superou todas as limitações, fabricando uma máquina com potência Monumental. Watson é capaz de processar dados com a espantosa velocidade de 500 GB por segundo, o equivalente a 1 milhão de livros por segundo. Com 16 trilhões de bytes de memória RAM, conseguiu acessar 200 milhões de páginas de material em sua memória, inclusive todo o conhecimento armazenado na Wikipédia, e foi capaz de analisar essa montanha de informações num programa de TV ao vivo. Watson é a última geração de sistemas especializados, programas de computador que usam a lógica formal para acessar grandes quantidades de informação especializada. Uma máquina que atende ao telefone e lhe dá um menu de opções é um sistema especializado muito primitivo. OS Sistemas. Especializados vão continuar a evoluir, tornando nossa vida mais conveniente e Effiziente. Por exemplo, atualmente, engenheiros estão trabalhando na criação de um robodoc, robomédico, que vai aparecer em nosso relógio de pulso ou numa tela para nos dar orientação médica com 99% de exatidão, quase de graça. Falamos os sintomas, e ele acessa os bancos de dados dos melhores centros médicos do mundo inteiro, buscando as últimas informações científicas. Isso vai reduzir as idas desnecessárias ao consultório, eliminar os falsos alarmes e Facilitar as consultas médicas periódicas. um dia poderemos ter robôs advogados que saibam responder a todas as questões legais corriqueiras e robôs secretários para planejar férias, fazer reservas de viagens e restaurantes. É claro que, para serviços mais especializados, que exigem orientação profissional, ainda precisaremos de um médico de verdade, um advogado de verdade, etc. Mas para aconselhamento de questões banais do cotidiano, esses programas serão muito convenientes. Além disso, os cientistas criaram chatbots, conversas com robôs e que imitam conversas comuns. Qualquer pessoa conhece, em média, dezenas de milhares de palavras. Para ler um jornal, é preciso conhecer 2.000 palavras ou mais. No entanto, uma conversa casual geralmente exige poucas centenas. Há robôs que podem ser programados para conversar dentro desse vocabulário reduzido, desde que a conversa se limite a certos temas bem definidos. Furor na mídia. Os robôs estão chegando. Logo após Watson ter vencido a competição, alguns formadores de opinião ficaram agitados, já lamentando o dia em que as máquinas irão assumir o Controle. Ken Jennings, um dos competidores derrotados por Watson, disse à imprensa: "De minha parte, dou boas-vindas a nossos senhores computadores." Os jornalistas perguntaram se Watson era capaz de vencer participantes veteranos desses programas de TV numa competição entre homem e máquina. Que chance teremos nós, réis mortais, de enfrentar as máquinas? Em tom de brincadeira, Jennings respondeu: "Brad, o outro competidor, e eu fomos os primeiros operários da indústria do conhecimento demitidos pela nova geração." De máquinas pensantes. Os jornalistas, porém, esqueceram-se de dizer que não era possível entrevistar Watson e parabenizá-lo pela vitória. Não podemos lhe dar tapinhas nas costas, nem brindar com ele. Watson não saberia o que isso significa e não fazia a menor ideia de que tinha vencido. Furor da mídia à parte, a verdade é que Watson é uma máquina de calcular altamente sofisticada, capaz de somar ou pesquisar arquivos de dados com uma velocidade bilhões de vezes maior que o cérebro humano, mas carece totalmente de consciência de si ou de senso comum. Por um lado, o progresso no campo da inteligência artificial tem sido espantoso, principalmente na área da potência computacional pura. No ano de 1900, se alguém visse o poder de cálculo dos computadores de hoje, diria-se tratar de um milagre. Mas, em outro sentido, o progresso tem sido extremamente lento na construção de máquinas que pensem por si mesmas, isto é, verdadeiros automatos, que não precisem de um manipulador de marionetes, um controlador com um joystick ou alguém no painel de controle remoto. Os robôs não têm a menor noção de que são robôs, dado que a potência dos computadores tem sido duplicada a cada 2 anos. Nos últimos 50 anos, pela lei de Moore, alguns dizem que é só uma questão de tempo para que as máquinas adquiram uma autoconsciência capaz de
Rivalizar com a inteligência humana. Ninguém sabe